Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 34º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de Gênesis, capítulo 43, livro de Salmos, capítulo 34 e o livro do apóstolo João, capítulo 17. A minha recomendação é que todos tenham em mãos um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria. Sobretudo, nos aproxima de Deus. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão através da leitura da Bíblia, ouvir um devocional, orar. E neste momento de comunhão, eu lhe convido a repetir estas palavras proféticas para as nossas vidas. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da palavra no dia de hoje, sobre as leituras do livro de Gênesis, livro de Salmos e o livro do apóstolo João. O mundo está buscando validações por opiniões, tudo oriunda das redes sociais, mas hoje precisamos usar este recurso que o Senhor irá nos dar para que mais vidas sejam incentivadas a ler a Bíblia. Senhor, revele a compreensão de sua palavra no dia de hoje. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em nossos corações. Os irmãos de José voltam ao Egito. A fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: "Voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós." Mas Judá lhe disse: "Aquele homem nos advertiu solenemente, dizendo: Vocês não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Se o Senhor resolver enviar conosco o nosso irmão, iremos e compraremos mantimento para o Senhor. Mas se o Senhor não o enviar, não iremos, pois o homem nos disse: Vocês não verão o meu rosto se o outro irmão não vier com vocês." Israel respondeu: "Por que vocês me fizeram esse mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão?" Eles responderam: "O homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e de nossa parentela, dizendo: O pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm outro irmão?" Nós apenas respondemos o que ele nos perguntou. Como podíamos adivinhar que ele nos diria: "Tragam o outro irmão"? Então Judá disse a Israel, seu pai: "Deixe o jovem ir comigo e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não nos tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes." Então Israel, seu pai, disse: "Se é assim, então façam o seguinte: peguem do mais precioso desta terra, ponham nos sacos para o mantimento e levem de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levem dinheiro em dobro e devolvam o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. É possível que tenha havido algum engano. Levem também o irmão de vocês. Levantem-se e voltem àquele homem. Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei." José hospeda seus irmãos. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim. Levantaram-se, foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador de sua casa: "Leve estes homens para casa,
mate um animal e prepare tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Ele fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal que nós fomos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, nos escravizar e tomar os nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: meu senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimento. Mas quando chegamos à estalagem, ao abrir os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Por isso trouxemos esse dinheiro de volta. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro nos sacos de cereal. O administrador disse: que a paz esteja com vocês. Não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro nos sacos de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Então ele trouxe Simeão para fora. Depois o administrador levou aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. Ele lhes perguntou como tinham passado e disse: o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem? Ainda vive? Responderam: o seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: sirvam a refeição. Serviram a comida dele numa mesa à parte e a comida deles também numa mesa à parte. Também os egípcios que comiam com ele foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é abominação para os egípcios. E sentaram-se diante dele por ordem de idade, desde o mais velho ao mais novo. Eles olhavam uns para os outros, cheios de espanto. Então José lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E beberam com ele até ficarem alegres. Amém. Compreendendo o livro de Gênesis, capítulo 43, explicação do versículo 1. Semana após semana, a família via seu estoque de comida diminuir mais, conhecendo os sentimentos de seu pai. Nenhum dos filhos teve coragem de levantar a questão de uma segunda viagem ao Egito. A tensão na casa deve ter ficado insuportável, especialmente para Benjamim. Enquanto Jacó estava protegendo aquele que agora era seu filho preferido, quem estava demonstrando preocupação com Simeão no Egito e com a sua família em Canaã? Recusando-se a encarar a realidade, Jacó estava vivendo em um mundo particular de sonhos e causando sofrimento a toda a família. Uma exposição bíblica dos versículos 3 a 10. Judá lembrou a seu pai que não poderia voltar ao Egito sem levar Benjamim com eles. Jacó tentou pôr a culpa neles por terem mencionado o irmão mais novo ao governante do Egito, tentando mais uma vez fazê-los se sentir culpados pelo sofrimento de Benjamim.
por que me causaram esse mal? Versículo 6. Judá sabiamente evitou discutir com seu pai problemas que haviam surgido antes sobre questões que não poderiam ser mudadas. Ele ofereceu-se como fiança em lugar de Benjamim, a fim de assegurar o regresso seguro do irmão mais novo para casa. Esta oferta generosa mostra que o coração de Judá havia mudado desde a venda de José. Talvez sua experiência com Tamar tivesse lhe ensinado algumas lições. Judá deixou claro que esta era uma questão de vida ou morte, e até fez Jacó se lembrar de suas palavras. Exposição bíblica dos versículos 11 a 15. Há uma diferença entre se render à providência amorosa de Deus e se curvar diante do destino cego, e as declarações de Jacó mostram onde ele estava. Se tem que ser assim, que seja. Se ficar sem filhos ficarei. Tal resposta certamente não lembra o Jacó de Betel, aquele que declarou as promessas de Deus e esteve sob o cuidado de anjos. Tampouco é o Jacó que levou sua família de volta a Betel para um novo começo com o Senhor. A verdade é que seus sentimentos de tristeza e de desespero quase extinguiram sua fé. Compreendendo o versículo 14, Jacó enviou seus filhos com sua bênção, pedindo que El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, ou plenamente suficiente, mudasse o coração do homem para que mostrasse misericórdia, libertando Simeão e não ferindo Benjamim. Mas sua declaração final não deu provas de muita fé ou esperança. Se ficar sem filhos, José, Benjamim e Simeão, sem filhos ficarei. Talvez ele quisesse que essas palavras dignas de pena ecoassem na mente de seus filhos enquanto viajavam para o Egito. Uma exposição bíblica dos versículos 16 a 31. Quando viu seu irmão Benjamim, José teve vontade de chorar. Versículo 30. Por isso saiu da sala até que pudesse se controlar. O coração sensível de José era um milagre da graça de Deus. Durante anos, os ídolos mortos do Egito e a adoração fútil dada a eles o cercaram. Mas José manteve sua fé em Deus e um coração sensível para com seu povo. Ele poderia ter endurecido o coração ao guardar ressentimentos, mas preferiu perdoar e deixar o passado nas mãos de Deus. Referência capítulo 41, versículos 50 a 52. E eu encerro a leitura no livro de Gênesis, capítulo 43, com a exposição bíblica dos versículos 33 e 34. Este era um momento de transição, uma vez que os irmãos passaram do medo à paz, pois a punição por causa do dinheiro não era mais um problema. Do cativeiro à liberdade, pois Simeão foi libertado. Também passaram da ansiedade à alegria, já que o jovem Benjamim não estava em perigo. Então os irmãos de José comeram e beberam como se não houvesse fome na terra e se alegraram com a generosidade do governante, sentados à mesa principal. No entanto, esta era uma alegria falsa e transitória, porque os irmãos ainda não haviam tratado de seus pecados. Uma coisa é sentir alívio e outra, completamente diferente, é ser perdoado e reconciliado. Eles precisam pedir perdão a José pelo modo como o haviam maltratado e deviam também se retratar com o pai por terem-no enganado e deixado seu coração angustiado. Sentir uma falsa paz é perigoso e pensar que estamos bem com Deus porque a vida está mais fácil e sem a ameaça de tantos problemas é brincar com o fogo. Como nos dias de Noé ou de Ló, assim será no dia em que Jesus voltar. Lucas 17, versículos 26 a 30. As pessoas irão confiar em si mesmas enquanto continuam suas atividades diárias e vivem em seus pecados, mas o julgamento virá e não haverá escape. Qualquer coisa diferente de uma confissão e de um arrependimento humildes não trará reconciliação com Deus nem a reconciliação de uns com os outros.
Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 14, versículo 12. Como o fazendeiro rico na parábola de Cristo, as pessoas têm uma falsa confiança porque pensam que tudo está seguro nos anos que estão por vir e, no final, descobrem que deixaram Deus de fora de sua vida. Referência a Lucas 12, versículos 16 a 21. O Senhor é bom. Salmo de Davi, quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque e por este expulso, ele se foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 34. Uma exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Davi deu graças ao Senhor ao engrandecê-lo e exaltar seu nome. Veja o que Deus fez por Davi. Ele respondeu à oração. Versículos 4 e 15. Supriu suas necessidades. Versículo 9 e 10. Livrou-o da tribulação. Versículo 17. E o protegeu do perigo. Versículo 7. Davi não se vangloriou de sua inteligência ou habilidade. Ele se vangloriou do Senhor, de quem ele é e do que ele faz. Compreendendo o versículo 2, para Davi o povo de Deus não era nada em si mesmo, pois era formado apenas por oprimidos e desesperados, conforme versículo 2 e 6. No entanto, tinha tudo porque pertencia ao Senhor. Eles temiam o Senhor. Foram separados, santos, como seus justos, e eram servos do Altíssimo. Saber quem somos em Cristo e quem é nosso Senhor faz com que queiramos bendizer o Senhor. Uma exposição bíblica dos versículos 4 a 8. Davi deu um testemunho de 3 partes do que o Senhor faz pelos seus. Ele salva, guarda, acampa-se ao redor e livra, e satisfaz. Ele buscou o Senhor e foi libertado dos temores que tinha em seu íntimo. Clamou ao Senhor e foi libertado das tribulações à sua volta.
Buscar o Senhor é o mesmo que confiar nele e, quando confiamos nele pela fé, ele cuida de nós e exalta sobre nós a luz do teu rosto. Se andarmos na incredulidade, nosso rosto se envergonhará. Se, porém, caminharmos pela fé, nosso rosto estará radiante. Compreendendo o versículo 8, aqueles que procuram o Senhor descobrem que Ele não só salva e guarda, mas também satisfaz. Provém, não sugere um golpe ou uma mordiscada. Implica alimentar-se do Senhor por meio de sua palavra e experimentar tudo o que Ele tem para nós. O termo significa conhecê-lo melhor e desfrutar mais dele. Uma exposição bíblica dos versículos 9 a 16. Aqueles que temem a Deus não precisam ter medo de mais nada, pois o temor do Senhor lança fora todo medo. Quando tememos o Senhor, Ele provê tudo de que precisamos, quando necessário. O versículo 9 é o equivalente no Antigo Testamento de Mateus 6, versículo 33. O Senhor não recusa nenhum bem ao que vivem com integridade. Salmos 84, versículo 11. Deus promete dar-nos o que é bom para nós e fazer todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Romanos 8, versículo 28. Uma exposição bíblica dos versículos 17 a 22. Em nenhum momento neste salmo Davi sugere que a vida de fé e obediência isentará o Filho de Deus de problemas. O Senhor promete que, se confiarmos nele e o invocarmos, ele pode nos ajudar a superar nossas dificuldades e transformá-las em bênçãos para nós e por meio de nós para os outros. Ele também é capaz de nos ajudar com nossos sentimentos. A certeza é de que Deus está perto de nós quando o nosso coração está quebrantado e nosso espírito está abatido, quer queiramos, quer não. Esta não é uma promessa que depende de condições, é um fato. Uma exposição bíblica dos versículos 19 e 20. O Senhor cuidará de nossa segurança física até que a obra que nos confiou esteja concluída. A expressão livra de todas significa exerce grande cuidado sobre, como quando Adão cuidava do jardim. Gênesis 2, versículo 15. Ou Jacó cuidava de suas ovelhas. Gênesis 30 e 31. O apóstolo João citou o Salmo 34, 20 em João 19, versículo 36 e o aplicou a Jesus, o Cordeiro de Deus. O Senhor é capaz de manter nossos inimigos sob controle e suas maldades irão destruí-los, pois o pecado é o carrasco deles. E eu finalizo a compreensão no livro de Salmos, capítulo 34, com uma exposição bíblica dos versículos 21 e 22. Os ímpios são condenados, mas os justos não se veem diante de condenação alguma, porque confiam no Senhor. Romanos 8, versículos 1, versículos 33 e 34. Deus livrou Davi, assim como livrou Israel do Egito, e esse mesmo Deus é capaz de nos livrar de nossas tribulações. Aleluia, glórias a Deus. A oração sacerdotal de Jesus. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra.
Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo João, capítulo 17, a progressão de pensamento nessa oração não é difícil de perceber. Jesus, primeiro, orou por si mesmo e disse ao Pai que sua obra na terra estava concluída. Versículos 1 a 5. Então ele orou por seus discípulos, para que o Pai os mantivesse e os santificasse. Versículos 6 a 19. E encerrou sua oração pedindo por todos os que viriam a crer, por toda a igreja, para que fossem um nele e um dia participassem de sua glória. Versículos 20 a 26. Não importa quais eventos tenham ocorrido mais tarde naquela noite, esta oração deixa claro que Jesus foi e é o vencedor. O Filho de Deus não era uma vítima, ele era um vitorioso. Tenham ânimo. Ele encoraja seus discípulos. Eu venci o mundo. A palavra mundo é usada 16 vezes nesta oração. Por isso é fácil ver a conexão entre a oração e o capítulo 16, versículo 33. Se as verdades reveladas nessa profunda oração forem entendidas e aplicadas, os filhos de Deus serão capacitados a vencer também. Uma exposição bíblica dos versículos 1 a 5. Jesus estava se preparando para os sofrimentos que estavam por vir. Ao contemplar a glória que o Pai lhe prometera, ele recebeu novas forças para o sacrifício que faria. Contudo, o Salvador também tinha os discípulos em mente. Que encorajamento essa oração foi para eles! Cristo orou pela segurança, pela alegria, pela unidade e pela futura glória dos seus servos.
Ele também orou por nós hoje, para que conhecêssemos tudo o que fez por nós, tudo aquilo que nos foi dado e tudo o que Ele irá fazer por nós quando chegarmos ao céu. Compreendendo o versículo 4, a palavra glória e o verbo glorificar são usados, ao total, 9 vezes nesta oração, o que revela ser esse um tema importante. O Filho glorificou o Pai em seus milagres. Capítulo 2, versículo 11. Com certeza, porém, trouxe a maior glória ao Pai por meio de seu sofrimento e morte. Do ponto de vista humano, o Calvário foi uma exibição revoltante do pecado do homem. Porém, do ponto de vista divino, a cruz revelou e magnificou a graça e a glória de Deus. Uma exposição bíblica dos versículos 6 a 12. Jesus também ensinou aos seus discípulos que Deus, o grande Eu Sou, era o Pai celestial deles. A palavra Pai é usada 53 vezes em João, capítulo 13 a 17, e 131 vezes no Evangelho de João. Em sua mensagem aos judeus, Jesus deixou claro que o Pai o havia enviado, que ele era igual ao Pai e que suas palavras e obras vinham do Pai. Cristo lhe deu afirmações claras sobre sua divindade, porém, eles se recusavam a acreditar. Compreendendo o versículo 6, um dos ministérios do Filho foi revelar o Pai. A palavra grega traduzida por revelar significa desdobrar-se, conduzir, mostrar o caminho. Jesus não revela o Pai imediatamente, em um momento de glória ofuscante, porque seus discípulos jamais suportariam tal experiência. Ele revelou-lhes a natureza de Deus aos poucos, por suas palavras e por seus atos, à medida que eles fossem capazes de suportar isso. Uma exposição bíblica dos versículos 11 e 12. Deus sustenta os que lhes pertencem. Nossa segurança depende da natureza de Deus, não de nosso caráter ou de nossa conduta. Quando estava na terra, Jesus susteve seus discípulos e eles podiam depender dele. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Versículo 12. Seu Salvador, em um corpo humano limitado, podia suster os seus quando estava na terra. Não poderá ele mantê-los agora? Ele está glorificado nos céus? Ele e o Pai, juntamente com o Espírito Santo, certamente são capazes de guardar e proteger o povo de Deus. Compreendendo o versículo 11, nós temos a comunhão da igreja, para que sejam um, assim como somos um. O Novo Testamento não fala nada sobre cristãos isolados. Onde encontrar santos, você os encontrará em comunhão. Por quê? Porque os filhos de Deus precisam uns dos outros. Jesus abriu sua mensagem no cenáculo, lavando os pés dos discípulos e ensinando-lhes a ministrar uns aos outros. Compreendendo o versículo 15, Deus providenciou recursos divinos a seu povo, para que este o glorifique e lhe seja fiel. O povo de Deus tem a sua palavra, a qual revela tudo o que ele tem em Jesus Cristo. A palavra dá aos cristãos fé e segurança. Eles têm o Filho de Deus a interceder a seu favor. Uma vez que o Pai sempre responde às orações de seu Filho, esse ministério de intercessão ajuda a manter os filhos de Deus salvos e seguros. Compreendendo o versículo 17, a verdade de Deus nos foi dada em 3 edições. Sua palavra é a verdade, seu Filho é a verdade e seu Espírito é a verdade. Precisamos dos 3 aspectos se quisermos experimentar a verdadeira santificação, a que toca todas as partes do nosso interior. Com a mente, aprendemos a verdade de Deus por meio da palavra. Com o coração amamos a verdade de Deus, seu Filho, e com a verdade cedemos ao Espírito para viver a verdade do Senhor dia após dia. Os 3 aspectos estão envolvidos na experiência equilibrada de santificação. Exposição bíblica dos versículos 20 a 26. Aqui Cristo foca nossa atenção no futuro. Ele começa a orar por nós, que vivemos hoje, e por toda a igreja em todas as eras. Ele já havia orado por segurança e santidade agora.
O objetivo de sua oração é a unidade. Ele está desejoso de que seu povo experimente uma unidade espiritual como a que há entre pai e filho. Os cristãos podem pertencer a diferentes comunidades, mas todos eles são ligados ao Senhor uns aos outros. Compreendendo o versículo 21, uma das coisas que mais impressiona o mundo é o modo como os cristãos se amam mutuamente e vivem juntos em harmonia. É esse o testemunho que o Senhor quer que seja dado, para que o mundo creia que o Pai enviou. O mundo perdido não pode ver Deus, mas pode ver os cristãos. E o que vê neles é o que irá lhe falar a respeito de Deus. Se as pessoas veem o amor e unidade entre os servos do Senhor, crerão que Deus é amor, porém, se virem ódio e divisão na igreja, rejeitarão a mensagem do Evangelho. Exposição bíblica dos versículos 25 e 26. Jesus declara a importância da verdade do amor na igreja. Os cristãos conhecem o nome, ou seja, a natureza de Deus, e até mesmo compartilham dela. Jesus deixa claro que a verdade e o amor devem andar juntos, conforme Efésios 4, versículo 15. Foi dito que a verdade sem o amor é brutalidade, mas o amor sem verdade é hipocrisia. A mente se desenvolve pelo conhecimento da verdade, mas o coração se desenvolve ao amar. Conhecimento sozinho leva ao orgulho. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. E o amor sozinho pode levar a decisões erradas, conforme Filipenses 1, versículos 9 e 10. O amor cristão não deve ser cego. E eu encerro a leitura bíblica e também a leitura do livro do apóstolo João, capítulo 17, explicando o versículo 26. O ministério privado de Nosso Senhor com os seus discípulos estava agora encerrado. E o grande drama público da redenção estava prestes a começar. O homem faria o seu pior e Deus responderia da melhor forma. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Romanos 5, versículo 20. Que as palavras de hoje toquem corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor.